Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal e a todos que têm deixado seus comentários. Muito obrigado. Essa semana nós voltamos com o nosso quadro Cartas Musicais. Eu estou aqui com os tão aguardados Rafael e Luana. Sejam muito bem-vindos ao canal. Obrigada. Obrigado. Bom, nós estaremos falando sobre técnica musical. Eu conto com você, vai ser um tempo muito precioso, então fique com a gente. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, nós vamos falar a respeito de técnica musical. Nós temos vivido um tempo de bastante envolvimento da igreja com essa questão do worship. A gente percebe de alguma forma, parece que os músicos desaprenderam, né? É verdade. A gente tá tocando o dó, ré, mi e fica naquela limitação, né? Como que vocês têm visto essa dificuldade? Eu pelo menos tenho visto. Às vezes você como ministro quer pedir pro músico te acompanhar uma música antiga e aí há uma dificuldade, porque a música antiga geralmente é melhor trabalhada, tem toda uma questão de notas ali um pouco mais difíceis de executar. Como que vocês têm visto essa migração nos últimos anos, né? Pastor, a gente vê, pelo menos assim, eu vejo da seguinte maneira. Tudo na vida do ser humano ele gira em torno do tempo que se dedica a algo. Então, se a pessoa se propõe a estudar medicina, ele tem um período de estudo de medicina e ele não termina a faculdade e já começa fazendo cirurgia, se for o caso. Ele ainda tem que fazer um tempo de residência, onde ele vai aplicar a teoria que ele aprendeu à prática. Então, ele só consegue ser de fato um cirurgião depois de muito tempo praticando na residência. Eu vejo que o que acontece com os músicos, pelo menos a maioria deles hoje em dia, é que a gente tende a separar muito a questão espiritual da questão prática das coisas. Então se espiritualiza demais e se pratica de menos. E tem uma máxima que é um dito popular que diz que a prática faz o mestre. Então eu vejo que assim, as pessoas elas têm deixado um pouco de lado essa questão de se dedicar ao instrumento, se dedicar ao aprendizado da música e dedicado o tempo a outras coisas, que seja composição, que seja ouvir músicas, conversar e tudo mais. Mas eu vejo que fica assim um pouco prejudicado o tempo de dedicação ao instrumento em si. Eu vejo também que às vezes a execução, né, como a execução é muito simples de se fazer, entre aspas, vamos colocar assim, a pessoa acaba se acomodando também, né? Ela não tem aquela prática, porque quer dizer, eu lembro de uma época que a gente tinha que tocar Diante do Trono, Renascer Praise, que são execuções bem difíceis, né, assim, de se fazer musicalmente falando. E até com tanto a questão vocal quanto a questão do instrumental. Sim. E a gente realmente tinha que ficar ali horas e horas ensaiando. Às vezes pegava uma mesma música, tinha música que a gente fazia e falava assim, a gente não tem condição técnica para executar essa música aqui, né? E hoje me parece que é o arroz com feijão ali e acabou ficando, acho que não sei, de alguma forma alguns músicos acabaram se acomodando com isso, né? Eu vejo que a gente tem duas frentes aí. A gente tem uma abertura de um espaço para algumas pessoas que têm uma limitação e que às vezes aprenderam a tocar o instrumento sozinho e acaba não se dedicando tanto na técnica, mas consegue estar naquele espaço adorando junto com os irmãos. E você ao mesmo tempo desmotiva alguns que se dedicaram, que estudaram e hoje quando se preparam para tocar, às vezes levam um instrumento para a igreja, tem todo aquele ensaio e uma preparação para tocar 2, 3 acordes durante o culto inteiro. Então você acaba desmotivando às vezes também esse músico e automaticamente ele se acomoda, não estuda tanto mais porque ele não consegue às vezes até empregar aquilo que ele já conhece, que ele já se dedicou para conhecer. Acaba de alguma forma enferrujando, né? Porque aquilo que você não pratica, você acaba enferrujando, né? Acaba voltando atrás. Eu entendo o que você falou e é uma verdade também. A gente aqui não tá nem fazendo nenhuma apologia, né? Não, tem que ser extremamente técnico para você estar ali adorando a Deus e etc. Mas eu partilho dessa máxima, né? Se você quer se dedicar a algo, sim, você tem que fazer com excelência. Se hoje eu não tenho condição, é uma coisa, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma condição de poder me especializar naquilo, de melhorar aquilo que eu faço, é importante porque é um investimento em algo para o Senhor. E a gente tem esse costume nacional, né? Mas é para Deus. E se você se propõe a fazer, o ideal é que você busque aperfeiçoar, né, aquele dom, aquele talento e buscar crescer cada vez mais. E aí também tem o comodismo. Aprendi 3, 4 notinhas e aí aquilo é suficiente hoje para minha realidade, então eu não busco me desenvolver. Então é sempre contra essa balança, né, que a gente tem que colocar sempre nessa balança. Exatamente. E eu vejo também
Uma coisa importante da gente abordar aqui é também a questão da espiritualidade, né? Rafael colocou isso aqui, a gente precisa entender que a espiritualidade, ela não anula a técnica e nem vice-versa. Então, eu posso ser um músico extremamente técnico e também não ser espiritual. A gente tem muitos músicos assim também, né? Quer dizer, executam muito bem, mas você percebe que não tem aquele quebrantamento, não tem o envolvimento com o espiritual. Ele é técnico, né? Tecnicamente ele é muito bom. A tendência, como eu havia falado, né, do ser humano, da maioria do ser humano, é separar as coisas, quando na verdade nós somos uma coisa só, né? Então a música, por exemplo, ela é uma coisa só, ela não é só ritmo, ela não é só harmonia e ela não é só melodia. Ela tem as três, para ser uma música tem que ter as três coisas. Então eu penso que você, como ministro na casa do Senhor, você tem que estar, sim, com o seu espiritual em dia, tem sim que estar com a sua musicalidade em dia. E por que não dizer a técnica? Eu encaro a técnica como uma ferramenta. Aí ela te liberta, tira suas limitações para você trazer o que está aqui dentro para as outras pessoas ouvirem. Então ela é uma ferramenta pela qual você fica livre. E outra coisa, a pessoa que ela domina o instrumento, que ela conhece, sabe como tirar o som que ela quer do instrumento, sabe como impostar a voz, sabe como fazer as coisas, como fazer a virada da bateria, ela toca muito mais livre. Ela tá muito mais, ela tem muito mais espaço e ela não tá preocupada, porque quando você praticou em casa, quando você ensaiou em casa, você já entra praticamente no automático para fazer aquilo. Então, sua ligação com Deus fica muito maior, porque você não está preocupado com o que você está executando mais. Você está mais preocupado em sentir o que está acontecendo no seu redor, o que a igreja está sentindo, como a igreja está respondendo. Então é muito diferente. Então é como eu falei, a gente não pode separar as coisas. É o que eu vejo, que hoje existem muitos músicos que estão só na técnica e outros estão só na parte espiritual. Exato. Por que não unir as duas coisas? Você vai ter um resultado muito maior, vai ser muito melhor para a igreja, para você e para todas as pessoas. Então assim, eu acho que é uma coisa muito mais interessante de se pensar. E esse ponto da preparação, ele é muito importante, porque a gente vê como as coisas fluem de uma maneira diferente, né? Como o Rafael colocou, quando você não se prepara em casa, você espera o ensaio, você fica naquela tensão e o culto começa e você, vai tocar como? Essa música eu não tirei direito. E quando você tá realmente preparado, você preparou o seu espiritual também, você consegue ficar livre para ouvir a voz do Espírito, né? Livre para entender como Deus quer direcionar aquele momento. Às vezes você ensaiou de uma forma e o ministro quer dar uma direção, mas se você der uma direção, os músicos não vão, porque eles ficaram tão ali presos naquele detalhe que eles não conseguem acompanhar. Então, é essa questão da preparação mesmo, né? E a gente ter essa liberdade. Ao mesmo tempo que às vezes a preparação ela prende, que tem gente, não, mas ensaiou assim, se não for assim, não tem jeito, a gente não consegue tocar. Então, tem que ter, eu acho que essa sabedoria também no lidar com a equipe. É importante do entrosamento, de quando você vai ministrar em conjunto, para cada um entender a limitação e também aquilo que a pessoa traz para agregar para a equipe de uma maneira geral. Só fazendo um adendo ao que eu já havia dito, é só a gente parar para pensar na história de Davi e Golias. Davi, muito antes de se apresentar na frente de batalha para ver as coisas, ele já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o urso, muito provavelmente ele já tinha tirado com funda muitas e muitas vezes para espantar os predadores das ovelhas que ele estava tomando conta. Sim. Então quando ele chega para se apresentar, para se mostrar, para Saul, o que eles fazem? Não, nós vamos colocar a armadura de Saul em você, te dar a espada e tal, e você vai lá, já que você quer ir, você vai lá, você vai vencer. Ele não tinha a técnica, porque ele não havia treinado para lutar com armadura, com espada e com escudo. Mas na hora que ele fala, não vai dar certo isso aqui, eu tenho que lutar com aquilo com o qual eu sei fazer. Então assim, a história relata que Davi ele foi até a beira do riacho que passava ali naquele vale onde estava acontecendo a batalha. Ele escolhe as pedras, né? Ele escolhe, inclusive a Bíblia cita com detalhes que ele escolheu as pedras lisas, né? E coloca na aljava dele e ele fala, eu vou no nome do Senhor. Mas ele já tinha conhecimento do que ele ia fazer. Ele foi confiando de que Deus ia dar vitória a ele. Isso foi a coragem. Mas ele já tinha se preparado antes. Então, eu vejo que assim, as coisas têm que caminhar juntas. Tem que haver um preparo antes. Até mesmo para você libertar a sua criatividade. Porque Deus não nos fez robôs para ficar repetindo o que já existe.
Deus gosta que você coloque a sua assinatura naquilo que você está fazendo, principalmente na parte musical. Se existe um artista, esse principal artista é o Senhor que criou todas as coisas. Sim, então, se Ele nos fez a imagem e semelhança dele, acredito que Ele goste quando nós colocamos isso para fora. Quando você coloca o que há em você para oferecer a Ele. E fez com perfeição, né? Exatamente. Executou com perfeição. Isso é muito importante. E eu creio que hoje a gente precisa trabalhar isso que a gente está falando aqui. Isso é um assunto muito pontual para quem é músico, porque a gente tem sofrido muito essa dificuldade, que o Rafael falou, a Luana também citou, dessa polarização. Ou eu vou fazer uma coisa muito espiritual e aí eu esqueço totalmente da parte técnica, ou eu faço muito técnico e esqueço do espiritual. E a gente acaba não tendo essa junção, o que é fantástico. A gente vê, por exemplo, por que quando a gente vai ver musicais americanos, igrejas americanas, a gente vê as pessoas assim dizendo, nossa, como é diferente o louvor de lá pro nosso. É claro, gente, quando você vai para lá, você vê que é empregada a técnica, que é absurda a técnica daquelas pessoas, né? Juntamente com a parte espiritual. Então se mescla justamente isso que você está dizendo. E aí o resultado é realmente assim, tocante, né? Você é tocado através daquela arte, o Senhor toca nas pessoas, né? E eu acho que por isso que há tanto essa paixão, talvez, por essa questão da música americana, porque traz essa conotação. Eu estava vendo um vídeo daquela Tasha Cobbs. Eu tava vendo o vídeo dela, eu falei assim, meu Deus, fenomenal. A estrutura que a igreja tem, provavelmente seja uma casa de show, aquele lugar, a estrutura de um telão fantástico atrás, os backs todos com retorno individual, entendeu? Então assim, você já tem uma outra qualidade técnica ali, ela com microfone de excelente qualidade, com uma equalização muito boa, os músicos no andar superior, então tinha um telão, acima do telão ficavam os músicos na parte de trás, assim, todos com retorno individual. Então assim, essa parte técnica como um todo, né, ela traz essa questão toda para a qualidade musical e a espiritualidade, gente, a igreja chorando, sim, gente quebrantada, gente se lançando, sim, aos pés do Senhor. Então você vê, não foi necessário só o espiritual, né? Eles misturaram ali afinação, divisão de vozes, assim, você fala, meu Deus, que negócio é esse, né? Realmente outro nível. Quando você vê uma apresentação como essa que você está citando, pastor, você está vendo só a ponta de um iceberg. Todo o preparo que está por baixo, igual quando a gente vê um iceberg, né? Tem até uma foto bem bacana a respeito disso na internet. Tem uma, se vocês procurarem que o pessoal encontra, tem uma foto bem grande que mostra uma foto tirada de longe de um iceberg, onde pega a parte de baixo e a de cima. Quando você vê a apresentação, o show, você tá vendo só a ponta. Teve todo um preparo e foi enorme, normalmente 4 ou 5 vezes maior do que o que você consegue ver. É verdade, né? Então assim, toda a parte que o senhor falou de preparo, provavelmente essa estrutura para fazer essa apresentação foi montada uma semana antes, foi testado, foi passado o som inúmeras vezes, os músicos ensaiaram aquilo ali por meses para poder chegar naquele resultado. Então assim, é preciso haver um preparo antes. Não pode chegar simplesmente, vamos fazer. Como é que será que Deus recebe isso? Quando você chega assim, não, vamos fazer. E você chega de qualquer jeito, com papel anotado de pão às vezes, né? A cifra anotada ali, né? Ou baixa na internet. Nada contra, sabe, pastor? Quando você é pego assim numa situação na qual não havia se pensado em uma canção, Deus direcionou para uma outra direção e a gente tem que pegar uma canção na hora. Aí sim, você pode recorrer a isso. Mas não pode ser uma rotina. Não pode ser uma rotina. A pessoa tem que buscar se preparar em casa e se desenvolver em casa, né? E uma das características que a Bíblia traz pra gente de Deus é que Deus é um Deus zeloso. E se nós somos a imagem e semelhança, cabe a nós também, como pessoas que servem, aí não só no ministério de música, né? Eu entendo que qualquer ministério dentro da casa do Senhor é ser zeloso pela obra dele, assim como ele é um Deus zeloso. Então cabe a nós também todo esse cuidado. E a vida espiritual, né? A vida espiritual começa no nosso devocional. Porque tem pessoas que a gente ouve e você fala, nossa, uau, quanta técnica, olha que coisa maravilhosa, eu jamais ia conseguir fazer aquilo, mas você também não sente a presença, você não sente o Espírito. E vem da sua vida com
com Deus. Quando você tem um devocional, às vezes você não está preparado com nada. O Senhor traz uma palavra, que é a palavra que Ele trabalhou no seu coração, naquele devocional que você fez. E passa por essa preparação, né? Dentro de tudo que a gente faz para o Senhor ter o zelo junto com a casa dele. Eu penso que até pelo fato do músico, por exemplo, que é técnico, né, que gosta da técnica, é importante, você também ter a mesma diligência na questão espiritual. Ou seja, se eu me dedico, como foi falado aqui pelo Rafael, tanto tempo para pegar um instrumento, para estudar, para fazer aquilo, etc., por que não fazer isso com a parte espiritual, né? Quanto tempo que eu dedico também à leitura da palavra, eu dedico à oração, eu dedico à busca com Deus. Então são duas situações que você deve sempre se focar. Quer dizer, você não é apenas um músico, você é um músico cristão, você representa, você tem uma mensagem cristã. Aquilo que você demonstra e aquilo que você carrega é maior do que somente uma boa apresentação, porque de boas apresentações a gente tem muita coisa boa aí em todo mundo, vários artistas. Achei que você ia falar que o inferno tava cheio. Quase isso. É bem por aí. E eu vejo que assim, a gente tem uma séria dificuldade, né, de poder se dedicar a uma coisa ou outra. Parece que são dois opostos, né? E o que o Rafael disse é bem lembrado. Eu acho que a gente precisa unificar. Eu confesso que eu me incomodo um pouco com a maneira com que a música tem sido levada ultimamente, porque a gente, como ministro, como eu disse no início, a gente tem uma séria dificuldade de executar algo no Senhor. Por exemplo, às vezes você está no meio de uma ministração, você pensa, meu Deus, essa música aqui seria, nossa, casaria muito bem, né? E só que a música às vezes é extremamente difícil tecnicamente. Aí você fala pro músico, vamos tocar essa música aqui? Não, não dá. Por que que não dá? Não dá porque eu não sei tocar essa música aqui, porque é muito difícil, porque não sei o que. Então eu sou de uma época que você pegava um louvor no meio da palavra, tava assim, a gente não era avisado da palavra, era assim, o ministro estava pregando e de repente a gente pensava assim, sentava um do lado do outro e falava, o que a gente vai fazer no final? Vamos fazer tal. Não, ele tá falando disso, qual que é o tema? Vamos fazer, então vamos pegar essa daqui, ok. E ia lá no final e executava aquela música específica. O próprio ministro da palavra pedia, né? Aquela música, aí você tinha que estar pronta ali para você executar. Então a gente aprendeu isso muito, né? Você tinha uma dinâmica de culto que te exigia estar preparado. Então os nossos ensaios, como o Rafael falou, eram ensaios que a gente separava. Vocal ensaiava separado do instrumental. Porque pro instrumental é péssimo você ensaiar com vocal, porque eles não conseguem, se eles estão tirando a parte deles, a gente de alguma forma tá atrapalhando, porque a gente entra, não entra agora não, a gente tá tirando ainda a música. Então e vice-versa, e pra gente também que tem que ficar guardando. Então a gente separava, pegava alguém com violão, fazia vozes, tudo que tivesse a ver com vozes e instrumento. Depois a gente juntava os dois, ensaiava, até aquilo ficar redondo. E aí tinha o culto. Então é exatamente isso, ou seja, você precisa ter esse envolvimento das duas situações para que você possa executar algo com excelência para o Senhor. Foi até bacana o senhor ter comentado disso dessa maneira, porque me lembrou uma coisa que eu já vinha pensado muito tempo atrás, que a respeito da criação, a gente comentou que Deus é o maior artista de todos, né? Então assim, Deus, quando ele começou a criação do nosso mundo, da onde a gente vive, da humanidade e tudo, ele começou a fazer as coisas e ele só descansava de um dia, só finalizava um dia para o outro quando ele tinha feito tudo e via que estava bom. Então ele só partia para a segunda parte daquilo que ele ia executar, do que estava no coração dele, quando ele via que aquela anterior na qual ele estava trabalhando estava bom. Então acho que tinha que ser assim o trabalho de quem... E eu não falo nem só de músico não. O pastor, ele tem uma técnica para preparar um estudo. Ou tem deveria, uma técnica, né? Deveria. Ele tem que ter uma técnica para preparar um sermão, uma homilética, tem que ter a técnica para impostar a voz e falar à comunidade, se comunicar falando com as pessoas. Isso liberta ele, faz com que ele fique mais tranquilo para executar o trabalho, mais à vontade. Então, como eu falei, a técnica ela tem que ser uma ferramenta. E eu acho que a gente devia buscar fazer dessa maneira, aprender do Senhor como ele fez. Só descansar daquilo que a gente está fazendo quando estiver bom. Não é, tá bom, ficou mais ou menos, tá bom. Não pode ser assim. Tá, já sei como é que é. Não pode ser de qualquer jeito. Ver o que pode fazer de melhor para melhorar, para ficar mais bonito, para ficar mais interessante.
E lembrando, tô fazendo para mim. Tô servindo a igreja, mas eu tô fazendo primeiro para Deus. Então assim, eu acho que quando você se prepara e quando você cria algo novo para entregar, mesmo que seja numa música que já existe, eu acho que Deus olha de maneira diferente. Fala assim, opa, alguém tá fazendo algo diferente ali para me entregar. Davi jamais traria paz aos surtos do rei Saul se ele chegasse lá e tocasse tudo desafinado ou de qualquer jeito. Tem que ter uma preparação antes. Exato. Não adianta eu querer chegar na igreja e fazer de qualquer jeito. Se eu fizer errado, as pessoas, mesmo quem não entende, vai perceber. E ele foi reconhecido justamente por tocar bem. E o Espírito de Deus estava sobre ele, né? Então, assim, não era nem as só duas coisas juntas. As duas coisas caminhando juntas. E o tem que ser assim. principal é o músico entender que ele não tá ali para aparecer, que ele não tá ali para servir a homens, né? Mas ele tá ali para servir a Deus. Sim. E quando a gente tem esse entendimento de que a gente tá na casa do Senhor para servir a Ele, a gente precisa dar o nosso melhor, né? Não é fazer de qualquer jeito, mas ter um zelo, uma dedicação, todo um preparo para entregar para Deus. Ao mesmo passo que a gente espera uma dedicação, às vezes quando alguém vai te servir de alguma forma, você vai na casa de uma pessoa e ela te trata de qualquer jeito, não te serve um copo de água e você fica, nossa, essa pessoa não tá dando muito valor, parece que eu não deveria estar aqui, tô sendo mal recebido. E é a mesma coisa na casa do Senhor, eu tô entregando algo para Ele, qual que é o meu melhor, né? Como que eu vou servir Ele da melhor maneira possível? É verdade. Lembrando que é um privilégio, né? Isso não é um privilégio, né? Servir a Deus, ainda mais com a música, né? É um privilégio. Então eu encaro que assim, as pessoas deviam dar mais valor a isso e aprimorar. O talento musical que Deus coloca nas pessoas, eu vejo que é um diamante que foi encontrado lá no meio das rochas. O diamante, quando ele é bruto, ele tem um valor. Quando ele é lapidado, polido, aí muda completamente a concepção e o valor daquilo. Sim. Né? Aí ele fica atraente, ele fica bonito, tem brilho, né? Ganha vida, né? Então eu acho que deveria ser assim com o talento musical, que se a pessoa tem, se Deus deu esse talento musical à pessoa, ela tem que batalhar para lapidar e fazer com que ele fique mais bonito sempre tenha mais brilho. Com certeza. Bom, nós queremos deixar esse recado a você, não desmotivar você que porventura tem alguma dificuldade na parte técnica. Na verdade, a gente quer te motivar, dizer que você continue servindo ao Senhor com excelência naquilo que você tem, mas que você também seja instigado a melhorar cada dia mais e oferecer um trabalho ao Senhor com excelência, que você busque juntar essas duas coisas, a técnica com a parte espiritual também, porque é sempre muito importante a gente oferecer para Deus o nosso melhor. Bom, quero agradecer vocês, muito obrigado. A gente que agradece, pastor. A entrevista foi extremamente esperada, né? Então eu estou muito feliz com a presença de vocês, tá? Muito obrigado por esse tempo. A gente que agradece, pastor, foi um prazer estar aqui contigo. Todo nosso. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, clique no curtir, compartilhe com outras pessoas também para abençoá-las, deixe os seus comentários, é sempre muito importante para nós. Mais uma vez agradeço a Saved por essa camiseta. Se você ainda não conhece, na descrição está o link da Saved para você conhecer esse material, vai ser com certeza abençoador para a sua vida. Bom, que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.